Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai celeste, nesse momento grandioso, pedimos a Ti, ó Pai, que venha abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para podermos ouvir e ver tudo aquilo, ó grandioso, que Tu tem para nos ensinar no dia de hoje. Que a Tua Shekinah recaia sobre todos nós. Que os nossos ouvidos estejam afiados para ouvir e compreender a boa nova. Ó Pai, que a partir desse momento não seja o homem a falar, mas Tu através do homem ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, o caminho que nos leva à redenção, o caminho que nos leva até a Ti, meu Pai. A Tua palavra diz que até os loucos reconhecerão o caminho. Então, Pai, abra os ouvidos espirituais, abra os olhos espirituais, para que possamos ver e ouvir a Tua boa nova, para que possamos nos encher da Tua presença, que possamos regozijar com Teu Santo Espírito, ó grandioso. Pai, que a partir desse momento seja Tu a falar através do homem, não o homem a falar do Teu próprio ventre. Que a Tua palavra possa entrar nos corações das pessoas e que todos possam compreender como Tu és maravilhoso e como o que Tu deseja de cada um de nós é praticar o amor e levar a misericórdia. Que seja assim hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Você que está do outro lado na internet, nos ouvindo nesse momento, pegue sua Bíblia para nos acompanhar. Não fica só ouvindo, não. Acompanhe a leitura. Faça esse estudo junto conosco, para que a tua mente seja avivada, para que a tua mente seja cheia do poder do Espírito Santo. Que a palavra possa te limpar de dentro para fora, te purificar de tudo aquilo que você já foi impregnado, que foi ensinado de maneira errônea para todos nós. Que a palavra possa te santificar no dia de hoje. 1 Pedro, capítulo 4, o primeiro versículo nos diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do mundo o pecado. Eu já disse isso uma vez e volto a dizer: não existe mais pecado no mundo. A pessoa pode fazer o que quiser, ela não está pecando. Ela está recusando a graça, que é algo precioso. Por isso está escrito: não atireis pérola aos porcos, porque eles vão pisar sobre elas. Então nós temos que compreender essa fala, nós temos que compreender o que é a graça. A graça do Pai é te perdoar mesmo você sendo um pecador. Mas se você persistir no pecado, você abandona a graça, se afasta do Pai. É como foi dito naquele exemplo da estrada, que você olha para longe, lá na frente é Cristo, e parece que a porta é estreita. Mas cada vez que você aproxima, a porta se abre, a porta fica larga. Pelo contrário da porta do inferno. A porta do inferno é larga, mas quando você vai se aproximando, ela vai se afunilando, fechando, para que você não volte atrás. Você tem que entender que a palavra do Pai, ela nos ensina como devemos caminhar nessa terra.
Ela nos ensina como devemos fazer a coisa certa. E é isso que nós, como os cristãos, temos que aprender. Ele já cessou o pecado do mundo. Quando nós erramos e pecamos, nós não pecamos, nós recusamos a graça de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscências dos homens, mas segundo a vontade do Pai. O Pai, ele nos diz assim: olha, o tempo que vocês vivem na terra é pouco. Então viva na terra segundo o meu desejo. E qual que é o desejo do Pai? Que você fique escravizado por um sistema religioso? Ou que você pratique o amor, pratique a misericórdia? Para que você não fique, como muitos por aí, almejando que o outro vai para o inferno porque não está dentro de um templo religioso. Aprenda uma coisa: servir ao Pai é ser simples, humilde e cuidadoso da obra dele. É como um jardineiro que, ao chegar no canteiro de rosa, vê várias pragas. E ele, com maestria, ele retira toda a erva daninha sem danificar a rosa. É assim que nós temos que ser. Andar pelos lugares sem querer ofender o outro, sem querer questionar a religião do outro. O Pai não mandou você ide e anunciar somente o seu evangelho. O Pai mandou ide e pregai o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho da graça, do amor, da misericórdia, da compreensão, da caridade. E isso não estão pregando no mundo. São raras as exceções que pregam o evangelho da graça. Você vê o evangelho da prosperidade, você vê o evangelho da cura, evangelho para arrumar marido, para arrumar esposa, para arrumar emprego, mas ninguém prega o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho da salvação. As coisas terrenas não nos pertencem mais. As coisas terrenas é aquilo que o Pai te dá de graça. Por quê? Porque está escrito: buscar em primeira instância, em primeiro lugar, o reino dos céus e sua justiça. Para quê? Para que tudo lhe seja acrescentado. Onde há sabedoria, há discernimento. E onde há discernimento, há sabedoria. E os dois caminhando junto há a graça e a misericórdia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E a palavra, em 1 Pedro capítulo 4, continua nos dizendo no versículo 3. Porque é bastante que ao tempo passado da vida vivêssemos à vontade dos gentios, andando com dissoluções, concupiscências, borragices, glutonaria, bebedice, abominações e idolatrias. Aqui o Pai diz assim: olha, quando eu chamei você, é para você mudar. O que é glutonaria? São pessoas famintas, pessoas que não podem ver um prato de comida, que come e a barriga já não está cabendo mais, mas quer comer porque é de graça. E aí, a gente vê por aí muita gente falando: por que crente é tão comelão? E está indo contra a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus diz: você não estava no mundo e era um gentio, uma pessoa cheia de pecado. Mas quando eu te chamei, você não pode ser faminto, você não pode viver pelo mundo com luxúria. O que é luxúria? Alguém sabe o que é luxúria? É querer aparecer para os demais, para dizer que tem Deus na vida. É querer
fazer a vontade da carne e não a vontade de Deus. Porque Deus não manda você andar impecável na rua. Deus manda você andar impecável no espírito, na alma. Você tem que ser luz no mundo. E para ser luz, você não tem que estar bem vestido. Para ser luz, você não tem que estar com um carrão na porta. Cristo, quando nasceu, ele nasceu no estábulo, no coxo. E ele não perdeu a sua glória nem a sua luz. A simplicidade, ela traz de dentro para fora uma luz muito grande. Mas o Espírito fala e os ouvidos se tampam. Todos querem parecer, querem ser melhor do que os outros, vestir roupa de marca, andar com o carrão do ano, mas ninguém se preocupa com a vestimenta da alma. E quando a vestimenta da alma está suja, que tristeza desse crente que está indo para o caminho da perdição. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 4. As pessoas, quando você não age como elas agem, elas acham estranho não corresponder com eles no mesmo desfreamento de dissoluções e começam a blasfemar de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparando para julgar os vivos e os mortos. As pessoas se preocupam muito com o que o outro fala. As pessoas se preocupam muito com o outro está julgando ele. O crente, ele se preocupa muito com o que o povo lá fora pensa. Agora, você tem que preocupar se você anda errado. Se você come demais, você dá escândalo na rua. Mas quando você anda segundo a imagem de Cristo, não se preocupe com o que falam de você. Porque se falam de você, falaram até do seu Messias, do nosso Messias. Falaram do nosso Cristo, do nosso Redentor. Quem dirá de vós? Mas as pessoas se preocupam, não, eu tenho que andar impecável para ninguém falar de mim. A palavra diz que agradamos a um para desagradar o outro. Se você quer agradar o outro, desagradar a Deus, coitado de vós. Versículo 6 de 1 Pedro, capítulo 4. Porque por isso foi pregado o evangelho do reino também aos mortos, para que, na verdade, fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O evangelho ele é pregado para todos. E os mortos não são só aqueles que desceram à sepultura, não. São os zumbis que andam pelo mundo, que acham que estão vivos, mas estão com a alma podre. Por isso o evangelho é pregado a toda a criatura. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso é pregado aos mortos, às pessoas que não querem compromisso com o Pai. E quando essa pessoa ouve, ela não vai ser julgada segundo nós, cristãos, seremos julgados. Mas elas serão julgadas nas suas ações, quer dizer, na carne. Porque por dentro a alma está aflita. E ela não tem a intimidade que deveria ter com Deus como nós temos. Mas quando o Pai vier julgar a igreja, que não vai julgar o mundo primeiro, vai julgar a igreja, será que os que estão no mundo não serão salvos? Será que eles serão perdidos? É isso que vamos aprender no dia de hoje. E a palavra em 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O que é ser sóbrio? É estar atento.
É não ser levado à bebida, para estar cambaleando, não estar vigiando. O que é a oração? É estar sempre firme na presença do Pai. É estar sempre preparando para o dia da vinda dele. É estar batalhando dia após dia pela salvação. A salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. A salvação é luta todo santo dia. Vem deserto, vem Satanás querendo levar a gente para o buraco, mostrando o brilho que o mundo tem para oferecer para todos nós. E é você, no seu controle emocional, no seu controle espiritual, é que tem que controlar isso. E a palavra continua a nos dizer em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de quê? De pecado. Aí fica os devassos da palavra, aqueles que se dizem crente, porque crente o diabo é, apontando o defeito dos outros, dizendo que o cara é pecador e vai para o inferno. Mas aquele que ele chama de pecador pratica muito mais amor do que ele que diz que está na presença do Pai. E o que a palavra acaba de nos ensinar? Se você praticar amor e misericórdia, todos os seus pecados ficam encobertos. Você compreende? A essência do Pai? Parece loucura isso. Então para que eu estou dentro de uma igreja? Você está dentro de uma igreja que foi chamado para ensinar o amor. Mas ao contrário de muitos que eu vejo por aí, ensina ódio, ensina revolta, ensina que você tem que cobiçar as coisas dos outros, pôr a mão, orar e falar, isso aqui vai ser meu um dia. Mas a palavra diz que não devemos cobiçar nem a mulher, nem o carro, nem a casa, nem os animais, nem o servo do próximo. Os templos religiosos hoje em dia ficam indo em outra igreja para chamar o irmão para ir para a igreja dele, que é a igreja dele que é certa. Os pastores em cima do altar dizem, a nossa igreja vai subir e as outras vão ficar. São incautos, cabeça petrificada, sem nenhum conhecimento espiritual, sem nenhum conhecimento do Criador. Porque o que vai subir não é igreja, não é templo. O que vai subir é você, que é a igreja, a morada do Espírito Santo. Se você praticar o que manda você praticar, não ser ganancioso, não ser faminto, não ser idólatra. Você sabe o que é ser idólatra? Não é se prostrar perante uma imagem, não. É idolatrar o pastor e o seu templo religioso. Achar que o seu templo que é certo e os demais é errado. Achar que a sua igreja que é a boa, que as demais não prestam. O Pai não mandou você pregar ódio, mandou você pregar o amor. A doutrina da graça. E não existe doutrina da graça dentro das denominações hoje em dia. É a doutrina da prosperidade, é a doutrina disso, doutrina daquilo. Se a pessoa não vai num culto durante a semana, ela não pode assentar junto com os irmãos e ceiar. Se o obreiro dentro da igreja falta um dia de culto, ele é punido. Isso é doutrina saudável? Não adianta você bater no peito e dizer que você ama o Criador, que você é servo de Cristo. Para ser servo de Cristo, você tem que ser humilde. Para ser servo de Cristo, você tem que trabalhar para Cristo. E o que é trabalhar para Cristo? É praticar o amor. É praticar a justiça divina. E você não pratica isso. Você pratica o ensinamento satânico que está dentro das denominações. Que quando você vê alguém saindo de uma casa de espiritismo, você diz que ela vai para o inferno.
Quando você vê alguém entrando dentro de um centro de macumba, de um templo de candomblé, você diz que aquele ali está perdido. A doutrina do Pai é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você tem que amar em abundância. Não disse isso a palavra? É o amor que apaga os teus pecados. É a misericórdia. Você sabe o que é o amor? O amor é a misericórdia. E sabe o que significa misericórdia? Que muitos não sabem, todos dizem que sabem. A misericórdia é você não querer ver o outro indo para o inferno, não é ficar satisfeito que o outro vai porque não está na tua igreja. É você chorar e pedir ao Pai que salve ela. A misericórdia não é você chegar e falar, você está nessa igreja que adora santo, você vai para o inferno, não. É você chegar e falar, ô meu irmão, e abraçar. A misericórdia é você não ser racista, é você não ser preconceituoso. Ah, mas o meu pastor falou que isso e aquilo é errado. Você não tem que ouvir pastor, você tem que ouvir Cristo. O Pai, ele disse assim, eu ando pela terra a procurar quem me adore em espírito e em verdade e não vejo ninguém. Nessa fala do Pai eu me entristeço, porque ele não vê em mim a misericórdia de amar os outros. Você tem que compreender que o Pai tem que ver em você a luz de Cristo em você. Essa fala foi dita há mais de 2000 anos atrás. Claro que existem pessoas que o Pai já sentiu o suave perfume de Cristo. Mas você não compreende o que é o amor. Você não compreende o que é a justiça divina. Você não compreende o que é a misericórdia, a paz, a graça. Quando compreenderes o que quer dizer a graça, a sua vida vai mudar. Você não vai ficar rico. Você não vai ser milionário. Mas tudo aquilo que você pedir em meu nome, diz o Criador, vos será dado. Aprenda isso. Quando se pede com fé, ele ouve e diz, um filho meu me chamou. Mas quando pede e promete, você tem que cumprir o que prometeu. E a palavra continua a nos dizer, versículo 9, como podemos ser salvos? Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Você sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Às vezes você pega uma pessoa para olhar, e você o tempo todo está reclamando do problema, da dificuldade, do trabalho que a pessoa está dando. Isso não é ser hospitaleiro. Isso é ser servo de Satanás. Isso é ser servo do diabo. Porque você não está fazendo de bom ânimo. É melhor que não faça. Porque se faz murmurando, você não está fazendo para agradar o Pai. Você está fazendo para mostrar para o mundo que você é bom. Mas o mundo não pode te salvar. O mundo não pode iluminar tua alma. Quem ilumina tua alma é o Pai, quando Ele vê que você faz as coisas por amor. É por amor que nós somos reconhecidos como filhos. Versículo 10 de 1 Pedro capítulo 4. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça do Pai. Por que uma pessoa que não foi chamado para fazer nada na obra, quer fazer a obra? As pessoas, elas estão dentro de um templo religioso, chegam para o pastor e falam assim, eu quero ser obreiro. As pessoas estão dentro de um templo religioso e falam para o pastor assim, eu quero ser levita.
outros dizem assim, olha, eu quero ser pastor. Eu gostei, eu quero ser pastor. E aquele que está no altar, que deveria saber que quem escolhe é o Espírito Santo, ele começa a dar obrigação para a igreja, para que a igreja fique ali firme, presa a um sistema religioso corrupto, que corrompeu a palavra do Pai. O que o Pai diz? Você é chamado para praticar a obra. E quando você é chamado para praticar a obra, você tem que fazer ela por amor. Eu fui chamado para ser pastor, mas como pastor eu tenho que ser obreiro, eu tenho que ser levita, eu tenho que ser bispo, eu tenho que ser todas as ordens dentro de uma denominação. Eu tenho que ser o faxineiro, o porteiro da igreja. Eu não sou só pastor, eu tenho que ser aquele que batiza. Porque eu fui chamado para fazer a obra. E a obra não é só pregar, a obra é visitar, é amar, é passar, curar a ferida, é carregar o aleijado, é amar o traficante, é amar o que está debaixo de uma marquise, pobre, coitado, bêbado. É me compadecer com a dor do outro. É para isso que eu fui chamado. Eu não fui chamado para subir no altar, pregar bonito e depois ir embora para casa e virar as costas, porque é assim Cristo disse, assim eram os da sinagoga de Satanás, que quando aquele que se chamava sacerdote do Deus Altíssimo passou pela estrada, viu um caído e virou as costas. O levita hipócrita que canta dizendo que está adorando a Deus, quando passou pelaquele que estava caído, virou as costas. Mas chegou aquele que vive no mundo, que todos os crentes desprezam e falam que vai para o inferno. Viu aquele que estava caído, deu água, limpou as feridas, levou para um hospital, pagou o tratamento e ainda disse, eu vou voltar na série daqui a 6 meses. Qualquer gasto que tiver, quando eu voltar eu pago. O pastor vai para o céu? Aquele levita vai para o céu? Ou aquele lá, samaritano, que o mundo, que os crentes dizem que é os que estão no mundo, vai para o céu? Qual desses três são exemplos de amor e misericórdia que o Pai está pedindo aqui? Qual desses três amou mais? Porque diz que o amor apaga milhões de pecados. Qual desses três, o pastor, o levita ou aquele miserável do mundo, que estendeu a mão para o caído e curou as feridas e ajudou? Está faltando amor dentro dos templos religiosos. Está faltando amor no pastor, está faltando amor nos obreiros, está faltando amor nos levitas, está faltando amor nos bispos, está faltando amor nos que assentam na cadeira das ovelhas, está faltando amor no coração do povo. Versículo 11 de 1 Pedro, versículo 11 de 1 Pedro capítulo 4. Se alguém falar, fale com autoridade da palavra de Deus. Se alguém administrar, administre com autoridade da palavra e do poder de Deus, para que em tudo o grande o Pai Celestial seja glorificado por intermédio do nosso Ramachia, o Cristo, a quem pertence toda honra e toda glória. Você está compreendendo isso? Quando você vai ensinar a palavra, você tem que ensinar com autoridade. E o que é autoridade? Você sabe o que é autoridade? Não é imputar a força a pessoa ouvir você. É mostrar o que o Pai está falando.
é mostrar que o Pai deseja de você amor. Sabe o que esses incautos dentro da denominação acham que é autoridade? É quando ele fala assim, é verdade, igreja? Vamos, diga! Aí a igreja toda diz, é. Quando ele manda bater palma, a igreja bate palma. Ele acha que isso é autoridade. Autoridade é você tirar a palavra do livro da vida, que é a Bíblia nossa, e colocar essa palavra viva dentro do coração do outro, para fazer o coração do outro estremecer e ter temor das coisas que ele anda fazendo. Porque muitos não vão ter temor da palavra, mas esses não são chamados. Esses nem escolhidos são. A pessoa, ela tem que compreender. Servir é diferente de trabalhar. Quando você serve ao Pai, você serve por amor. Quando você trabalha na obra, você trabalha com a intenção de ser salvo. E você não vai ser salvo porque você trabalha para Deus. Versículo 12. Queridos irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e alegrei-vos. O deserto vem? Vem. Vem tanto para aqueles que estão dentro da igreja, como aqueles que estão no mundo. Aí o crente, novamente tem que falar de crente, que é tão repugnante eu falar isso, mas o crente, quando do mundo está passando por prova, o crente diz assim, ah lá, é Satanás tocando na vida dele. Mas quando é o crente que passa a mesma prova do que o outro, ele diz assim, Deus está me provando. E por que Deus não está provando os que não estão na igreja? É Satanás que está cuidando dele. A palavra, ela diz claramente, a tua palavra tem poder. O que sai da tua boca tem poder. Mas quando você fala assim, Satanás está cuidando da vida daquele cara porque ele está naquela dificuldade, a palavra diz que quando você fala, ela bate, executa a tarefa e volta 2 vezes mais com poder para a sua vida. Será que até hoje você não leu essa passagem? Mas quando você bendiz na vida do outro, ela vai executa a misericórdia, executa a graça e ela volta 2 vezes mais para você. Você está compreendendo a gravidade da coisa que sai da boca de um crente? Quando eu vejo um crente falando aquele ali vai para o inferno porque não está na igreja, eu falo, coitado do pai, não ouve o que ele está falando não. Ele não conhece a palavra e nem conhece a ti. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 13 de 1 Pedro capítulo 4. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quando a eles, é Ele, sim, blasfemando, mas quando a vós é glorificado. O que o Pai quis dizer? Sobre vós repousa o Espírito Santo, mas sobre eles, que vivem blasfemando, te xingando, te humilhando, repousa o Espírito de Satanás. Quando um crente diz que o outro vai para o inferno,
ele não tem Espírito Santo. Você está vendo a diferença de ser crente? Eu falo para todas as pessoas, não fala que você é crente, a não ser que você é. Fala que você é cristão. Porque o cristão espelha-se em Cristo. Em alguma passagem bíblica você viu Cristo falando que o outro é demônio? A não ser aqueles que estavam possessos de demônio? A não ser aqueles que roubavam? Como ele dizia para aqueles pastores daquela época que eram conhecidos como sacerdotes? Vós sois da sinagoga de Satanás, quer dizer, você não é da minha igreja, você é da igreja do diabo. Porque aponta o cisco no olho do teu irmão, e o teu olho tem uma trave enorme. O que Cristo quis dizer com isso? Ninguém explica a você o que quer dizer essa parábola, essa mensagem. É que você assenta no seu defeito e quer mostrar o defeito dos outros. Se recolhe a sua insignificância, porque perante o Pai você é pior do que os que estão lá fora. Porque você conhece e continua praticando uma coisa errada. Aqueles que estão lá fora não têm intimidade, você diz que tem. E não honra e nem respeita o grande alvo, o rei de Israel. E a palavra continua a dizer, versículo 15, de 1 Pedro capítulo 4, que nenhum de vós padeça como homicida, que nenhum de vós padeça como ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócio alheio. O pastor te explica isso? O pastor te ensina isso? Não. Lê e fala bonito em cima disso. Muitas vezes escolhe esse versículo e inventa a pregação em cima daquilo. Mas esse versículo diz assim, você que está na minha presença, que tem me buscado, orado de madrugada, feito a minha vontade, que você que faz a vontade do Pai, não padeça como homicida. Aí muitos falam assim, aquele que suicidou vai para o inferno. Homicida é aquele que abre a boca para condenar a vida do outro e para condenar a sua própria vida. Quando ele diz assim, não, minha vida está um caos, minha vida está uma miséria. Se por um acaso ele morrer, naquele momento que ele diz isso, ou profetizou isso, o Pai fala, você não vai entrar no céu. Que nenhum de vós padeça como ladrão. Você sabe o que é ladrão? É quando você coloca o dízimo no altar, o pastor compra carro, fazenda. Ao invés de ajudar a viúva e os órfãos. Que nenhum de vós padeça como ladrão quando você vai no supermercado e te dá um troco. Mesmo que te dê 1 centavo a mais, não é seu. Devolva. Que nenhum de vós padeça como malfeitor. Você sabe o que é malfeitor? É aquele crente que diz que ama a Deus, mas maltrata um animal. Você sabe o que é malfeitor? É aquele que fala da vida alheia. Crente fofoqueiro que fica na porta da sua casa falando dos outros. Que nenhum de vós se padeça como malfeitor. Crente caloteiro, crente sem vergonha. Está entendendo o que é que o Pai diz para todos nós? E ainda fala mais, você que é cristão, que nenhum de vós padeça se intrometendo nas coisas alheias. Sabe o que é intrometer na coisa alheia? É você querer mandar na vida do outro. Você não sabe se o Pai escolheu ele para ir para o inferno. Porque não foi assim com Judas. Judas foi escolhido antes dele do mundo ser mundo, para poder pecar.
Mas será que ele foi para o inferno? Muitos crentes dizem que foi porque ele traiu Cristo. Mas ele veio para isso, foi escolhido para isso. Então não intromete na vida do outro. Se o outro não está dentro da igreja, o Pai está falando com você agora. Não intromete na vida dele, porque você não sabe o que o Pai escolheu para ele. Muitas vezes o Pai escolhe alguém para ser malfeitor, para ser ladrão, tarado, para que você tenha temor e afaste do mundo. Se o Pai fizesse todo mundo bom, você saberia o que é pecado ou não? Se recolhe a sua insignificância, porque a sua sabedoria, o seu ensinamento numa faculdade não te leva para o paraíso. A faculdade não lhe dá salvação, te dá conhecimento. Mas quem deu conhecimento para aqueles que te ensinam é o Pai. Então aprenda uma coisa. Tudo que aí está e tudo que acontece é com a permissão divina. Para de falar dos outros. Para de querer ensinar os outros o caminho certo. Cristo não mandou você ser doutor na palavra. Eu vejo muitos por aí, ele é sábio demais. Mas a sabedoria ela tem que vir do alto, e a sabedoria do alto não lhe faz arrogante sobre as outras pessoas, muito pelo contrário. Ele te faz pequeno, porque Cristo, que é o Pai, que se fez carne e habitou no nosso meio, ele se abaixou e se tornou tão humilde, tão simples, que lavou o pé dos apóstolos. E tem crente por aí que vê uma pessoa na rua deitada, vira a cara e fala: esse aí, coitado, está no inferno. Aprende uma coisa: servir a Cristo é seguir a Cristo, carregar a cruz de Cristo, carregar as chagas de Cristo, carregar as obrigações de Cristo. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 16. Mas se padecer, padeça como cristão, e não se envergonhe disso. Antes, glorifica ao nosso Pai Celestial no momento das suas dificuldades. Você está compreendendo o que diz? Padeça como cristão. Porque Cristo passou no deserto, não reclamou. Cristo passou 40 dias com fome e com sede, não reclamou. Cristo levou a chicotada, recebeu coroa de espinho, foi escarrado, bateram em tua face, em momento nenhum reclamou. O crente passa por um pequeno deserto, que nem é deserto, quem não sabe o que é deserto. Passa por uma pequena dificuldade, já fica murmurando, reclamando e falando para o Pai: eu sou dizimista, por que está acontecendo isso comigo? Você não sabe o que é ser cristão. A palavra diz que a chuva, ela cai para o crente, para o cristão e para o ímpio. O sol, ele brilha para o crente e para o ímpio. As dificuldades vêm para o crente e para o ímpio. Mas o crente diz: eu estou passando por prova, mas do mundo está Satanás tocando na vida dele. Você está vendo a diferença de ser cristão? O cristão, ele passa por dificuldade. Quando ele vê o mundo passando por dificuldade, ele fala: Pai, tem misericórdia, eu aguento, porque eu sei quem eu sirvo e ele não sabe, Pai. É essa a diferença de ser cristão. Você tem que ter amor pelo próximo que está lá fora, não se alegrar com a desgraça dos outros. Você não sabe o que é ser cristão, você é um crente diabo é, porque acredita em Satanás, porque olha as visões de Satanás, porque Satanás, ele era o melhor anjo que tinha no céu, um anjo de luz. E ele fazia tudo, Deus deu a ele todo o poder. E ele se achou um Deus. E quis usurpar o trono do Altíssimo.
O reino dos céus não se ganha por força nem por violência, é por amor. Versículo 17 de 1 Pedro capítulo 4. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa do Pai. Quem vai ser julgado não é o mundo, não. Somos nós. Se tropeçamos e caímos em algum ponto da nossa vida, do nosso ministério, somos nós que seremos julgados. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Criador? E se é o justo apenas que vai ser salvo, em qual lugar aparecerá o ímpio e o pecador? Aqui há uma pergunta para você que é crente. Se você acha que vai ser salvo, então o ímpio e o pecador vai para o inferno? Muitos vão dizer, vai. Mas na cruz, um pecador foi salvo. A palavra diz que Cristo veio e retirou o pecado do mundo. Ah, mas e quando mata, rouba, estrupa? Isso não é pecado. Isso não é pecado. Isso é recusa da graça. Isso é recusar o que Cristo fez pela pessoa. Mas a palavra também diz, se fores bom, misericordioso e amar o próximo, os seus pecados são apagados. Tem que estar dentro de um templo religioso para ser salvo? Ou tem que praticar o bem sem olhar a quem? Versículo 19 de 1 Pedro, capítulo 4. Portanto também, os que padecem segundo a vontade do Criador, encomenda-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo assim o bem. O que eu disse desde o início. O crente que regozija na desgraça dos que estão no mundo, vai para o inferno. Se você vê que aquela pessoa está indo para o caminho errado, você tem que orar. A oração perfeita que o Pai quer não é que você entre para o seu quarto e ore para você e para a tua família, não. É que você ore para os pecadores que estão no mundo. E nenhum crente faz isso, nenhum crente ama os que estão no mundo. Você viu o que o Pai disse? Você está vendo que ele está no pecado? Ora para ele, para que o meu coração se comova em relação ao pecado dele, não veja os pecados e o abençoe. Mas o crente diz, não está na minha igreja, vai para o inferno. Se tu souberes o que quer dizer misericórdia eu quero e não sacrifício, você já estaria no paraíso de corpo e alma. Os olhos de Al está sobre a terra a procurar quem verdadeiramente o ama, em espírito e em verdade. E amar ao Pai em espírito e em verdade é se compadecer com a dor do outro. Porque você foi chamado para padecer. Você foi chamado para carregar a cruz de Cristo. Eles não. Se você foi escolhido, você tem que desejar o bem do outro. Se você teve a oportunidade de ter seu nome no livro da vida, você tem que almejar que o outro vá. A consciência da humanidade está tortuosa em relação ao Evangelho do Reino.
Pastores pregam doutrina da prosperidade, doutrina da cura, e não pregam a doutrina da graça, que é o amor, a misericórdia, a paz. Quando está escrito, o evangelho do reino foi pregado a toda criatura, eu virei buscar a minha igreja. Graças dou ao Pai Celestial por me escolher para pregar o evangelho do reino. E pelo mundo afora tem milhares de pessoas ouvindo o evangelho do reino e o evangelho da graça. Tem milhares de pessoas se convertendo, não para o templo do qual eu sou ministrante da palavra, mas se convertendo a Cristo. Tem milhares de pessoas pelo mundo afora, de várias crenças religiosas, ouvindo a palavra e falando: é isso mesmo. É assim mesmo que nós temos que agir. Se converter a Cristo é fazer o que Cristo pede. É praticar o amor. É praticar a misericórdia. É alimentar a viúva e o órfão. É ajudar quem está debaixo da marquise. É fazer o bem. É deixar fluir de você o perfume de Cristo, que é o perfume do bom samaritano. Nós temos que deixar fluir essa essência, para que quando o Pai inspirar sobre o mundo, Ele possa sentir o nosso perfume, o perfume do amor, da graça, da misericórdia, da paz, o perfume de sermos angelicais, de sermos pessoas dotadas do Espírito Santo. O Pai não nos chama para poder praticar o mal, Ele nos chama para praticar o bem. E a essência de tudo isso é a misericórdia. Nós vamos deixar de ver o pecado no mundo? Não. Mas nós não temos que agir sobre o pecado. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a ação, é contra o espírito. O espírito da treva, o espírito o espírito da discórdia, o espírito da falta de amor, a nossa luta é contra ele. E quando você mostra amor, o espírito ele sai para que a luz entre. Qualquer besta fera da face da terra, se você trata com chicote, ele reage com fúria. Mas se você dá amor, ele vira um animal mansinho. Aprende uma coisa. Com Satanás, você não luta com espada e nem chicote. Com Satanás você luta com amor. Com Satanás você luta com a verdade. Quando Satanás vier com fúria para cima de você, você dá amor para ele. Sabendo que você não está dando amor para a pessoa, dando amor para Satanás, ele vai fugir porque ele detesta o cheiro do amor. Ele quer que você retruca, que você bate boca, que você vai para a guerra, que você lute com ele, para ele poder alcançar a tua alma. Satanás vai falar para você: se você serve um Pai Celestial que é dono de tudo, porque ele não te deu nada, eu posso te dar o que comer. E qual que é a sua fala para ele? Ah, me dê, porque eu quero saciar a fome dos meus filhos. Ou você vai dizer para ele: nem só do pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Satanás vai falar para você: você é pobre, você quer ficar rico? Eu te dou carro, mansão,
status. E o que você vai dizer para ele? Ele vai te pedir que você o adore, que você anuncie ele para o mundo. E o que você vai dizer para Satanás? Adorarás a um único Deus, ao mais formoso, ao mais sublime, o Pai da paz, a luz dos meus olhos, a voz que sussurra no meu ouvido dizendo eu te amo. Você tem que virar para Satanás e dizer: eu já tenho um que eu adoro com a força das minhas entranhas. Eu já tenho um do qual eu adoro, que tem ouvido as minhas preces, me dado tudo que eu preciso, não o que eu mereço. Aprende uma coisa: o mundo é morada de Satanás. Você está dentro da casa de Satanás. Você tem que agir como a Bíblia disse. Seja como a serpente, seja como a lebre, seja como a pomba. Você tem que ser prudente. Nós estamos dentro da casa do inimigo. Você não tem que lutar. Você tem que mostrar para ele amor. Você não tem que bater boca com o inimigo. Você tem que oferecer a graça. Porque até Satanás se converter, ele será salvo. Até os crentes ficam felizes e diz: Satanás está debaixo dos meus pés. Satanás era um anjo mais formoso que tinha no plano espiritual. E ele se corrompeu como nós nos corrompemos pelas coisas maravilhosas. Você deveria ter pena dele, ele é um pobre coitado que deixou a graça para viver na desgraça. Você sabe o que quer dizer a palavra desgraça? Aquele que não tem a graça divina, não tem a misericórdia divina, não tem o amor divino. E assim há muitos crentes por aí. Vive uma vida de luta, uma vida desgraçada, sem graça divina, e diz que é de Deus. Aprende uma coisa: se o amor floresce, a tua volta pode ter várias ervas daninhas, mas a rosa de Sharon que há em vós, ela vai florescer. E o seu perfume vai emanar para todos os cantos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Está lá escrito lá em vermelho, inscreva-se, toque ali. Você que ainda não deixou o seu like, você que ainda não fez nenhum comentário, você que ainda não me fez nenhuma pergunta, às vezes você seja tímido, não quer perguntar com medo de errar. Não, eu não vou julgar você, eu estou aqui para ensinar. Você pode fazer qualquer pergunta que você quiser, que eu estou aqui para ensinar você o caminho da verdade. E você que ainda não compartilhou, faça. Leve a boa nova às pessoas, aos seus amigos, aos seus parentes. Fala para eles: olha, essa pregação mexeu comigo, vê se vai mexer com você também. Porque se aquilo que você ouve toca na tua alma, com toda certeza, você está sendo separado, você está sendo escolhido. E se você está sendo escolhido, escolhe pessoas para ser salvo como você está sendo nesse momento. Que a Shalom do grande Al, nosso Pai Celestial,
resplandeça sobre a sua vida e dos seus familiares, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao nosso Pai Celestial, o Eterno de Israel. Amém?